Boa noite, queridos. Privilégio estar mais uma vez com os irmãos. Estava trazendo à memória aqui algumas oportunidades em que já tive aqui com os irmãos, sempre com os homens. Acho que por 2 vezes aqui, uma vez no acampamento e dessa vez com a igreja. Nesse tempo difícil, não é? Um tempo que nós não esperávamos passar. Eu gosto muito de história, mas confesso que ao ler a história e muitos episódios dela, eu a tinha na memória da seguinte maneira: são capítulos que não são cíclicos e nunca vão se repetir. Por exemplo, gripe espanhola. Muitas pessoas, milhares, milhões foram mortos por ela. Nós sequer sabemos ao certo quantas pessoas morreram na gripe espanhola. Nós não sabemos ao certo quantos anos ela durou. Mas eu sabia de uma coisa: ficou lá no passado, eu nunca passaria por algo semelhante. E nós estamos enfrentando aqui um momento delicado da nossa história. Um momento que com certeza há de mudar um pouco as nossas características. Eu sou otimista. Apesar de tudo que nós estamos enfrentando, eu acredito num tempo onde nós vamos resgatar aquilo que ao máximo nós éramos. Nós vamos viver um pouco mais de liberdade do que hoje nós vivemos. Quem sabe abandonando as máscaras, como alguns países já bem tratados aí, já estão se desafiando a fazer. Mas alguns especialistas dizem que a humanidade nunca mais será a mesma em vários aspectos. Por exemplo, comércio. Dizem que o comércio nunca mais será o mesmo. Nós estamos adaptados em pedir agora em nossos lares muitas coisas. O delivery é algo que veio para ficar definitivamente. As compras online da mesma maneira. E nós vamos ter que nos adaptar a isso para o resto da nossa existência, dizem aqueles que estudam a humanidade. Também dou graças a Deus porque a minha esposa, desde o início da pandemia, tem trabalhado em casa, home office. Perguntei para ela dia desses, até quando vão permitir que ela fique em casa? Ela disse, olha, a resposta é mais ou menos até quando terminar tudo isso. Não sei se eu torço para que isso fique, ou se eu me alegro em saber que enquanto ficar, ela vai ficar em casa. Mas uma certeza é, muitos que antes trabalhavam em escritórios, jamais voltarão aos seus escritórios. Em países como os Estados Unidos, por exemplo, já começaram a migrar para lugares mais baratos de se morar, porque já têm a certeza de que vão trabalhar em casa para sempre, ou enquanto ficarem naqueles empregos. Agora, dentro destas pesquisas feitas em relação ao que acontecerá com a humanidade, há algo que me preocupa. É em relação à fé e à religiosidade. E lá em Dublin há uma universidade, a Trinity College, onde eles cravam a ideia de que a humanidade também não mais será a mesma em termos de espiritualidade. Em partes, muitas pessoas neste momento estão buscando mais a Deus. Mas uma grande maioria, diante desta dificuldade de verem todos os dias entes queridos partindo, amigos morrendo, começam a desconfiar até mesmo da existência de Deus. Ou então começam a descrer em Deus. Essa ideia não é nova. Em 2004, quando o mundo foi assolado por aquele tsunami, praticamente 300 mil pessoas morreram somente na Indonésia. Nós vimos uma enxurrada de artigos sendo escritos e colocados nas redes sociais, nas mídias, aliás. Onde estava Deus?
Se existe um Deus, por que ele permitiu tamanho mal? E isso não partiu apenas de coração de pessoas que não criam em Deus, os ateus, mas partiu também do coração de crentes, pessoas desesperadas naquele momento, que questionaram a sua fé e infelizmente chegaram a uma conclusão negativa em relação à pessoa de Deus. É por isso que eu quero convidá-los a mergulhar na palavra de Deus no Salmo 33. Porque na palavra de Deus nós temos as respostas de Deus para as nossas vidas. E lá o salmista, e nós não temos a mínima ideia de quem seja. Spurgeon, sobre o Salmo 33, ele diz não haver pistas do autor. E ele diz, é bom que não haja, para que nós entendamos que este salmo veio mesmo da parte de Deus. Nós só sabemos que diante das adversidades e diante das alegrias, seja lá quais momentos da vida, aqueles que compunham as poesias que nos servem de louvor aqui nos Salmos, eles louvavam a Deus. E no Salmo 33 não é diferente, diz a palavra de Deus. Cantem de alegria ao Senhor vocês que são justos, aos que são retos fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa e ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas. Cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo, pois a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar, das profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema o Senhor. Tremam diante dele todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Aí no versículo 11 nós temos o ápice do salmo. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória. Apesar da sua grande força, é incapaz de se salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Como está em ti a nossa esperança. E no Salmo 33, o salmista ele derrama o seu coração diante de Deus. Por 14 vezes, queridos, ele descreve o temor que ele possuía ao Senhor, ao seu Deus. Por 14 vezes ele descreve a sua confiança total em Deus, exatamente por temer a este Deus, com toda a convicção. Às vezes nós estamos tão compenetrados no nosso sofrimento, nas nossas dificuldades, nas nossas adversidades, que nós nos esquecemos de pensar que outras pessoas também passam pelos mesmos sentimentos e pelas mesmas dificuldades. Nós também deixamos de pensar que em outras épocas da história, pessoas passaram por situações semelhantes ou piores. Eu gosto muito dos Salmos das Cavernas, quando Davi, ele
retrata ali momentos de pavor da sua alma, fugindo do seu filho ou do rei, que era aquele que ele sucederia e queria matar a sua vida. Ele se esconde numa caverna, um lugar sem luz e com uma única saída. Se ele fosse pego, ele seria morto. Mas ali naquele momento ele louva ao Senhor. Por quê? Porque ele entende que a sua vida estava onde sempre esteve, nas mãos poderosas e soberanas do Senhor. Se você é como eu, e eu estou aqui, e já disse, eu não estou nesse palco para ser maior do que qualquer um. É apenas para que vocês me vejam um pouco melhor. Porque aqui está alguém que passa por adversidades, por fraquezas, por sofrimentos, e diante dos sofrimentos, olha, quantas e quantas vezes nós também deixamos essa fé no Senhor balançar em algumas situações. Mas olhando para o Salmo 33, queridos, é muito bom nós percebermos um Deus que cuida das nossas vidas, alguém que está conosco o tempo inteiro e cuidando do nosso viver. E nós, segundo o salmista, podemos crer num Deus que não muda e que não pode ser pego de surpresa. Nós estamos aqui sendo informados sobre a imutabilidade de Deus. Aliás, por toda a palavra de Deus, nós ouvimos falar sobre a imutabilidade de Deus. Lá em Malaquias capítulo 3, versículo 6, o próprio Deus, ele se afirma desta maneira: eu sou o Senhor, eu não mudo. E crer num Deus que não muda é muito bom. Ele não muda porque ele não precisa mudar. Vez por outra nós precisamos reafirmar aquilo que nós afirmamos. Porque as nossas palavras são falíveis, os nossos pensamentos são falíveis, mas o nosso Deus é diferente. E nós temos um Deus em quem nós podemos confiar, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não precisa ser diferente. Há um filme, aliás, há um personagem da nossa história chamado Stephen Hawking, um dos maiores cientistas que a humanidade já conheceu, e ele tem a sua história romanceada num livro que tornou-se filme, A Teoria de Tudo, que por sinal passou na televisão hoje à tarde. E é interessante observar um pouco a vida de Stephen Hawking. Ele, quando ainda entrando para a graduação em Cambridge, ele resolve equacionar a origem do universo. E os seus professores ficaram de boca aberta com aquilo. E ele logo foi tido como um gênio. Aliás, ele morreu como um gênio. Mas é interessante observar que antes dele terminar a graduação e começar os seus estudos do mestrado, ele já havia formulado uma segunda teoria acerca da criação do universo. Porque ele entendeu que a primeira estava errada. O filme narra isso. E quando ele foi começar os seus estudos de doutoramento, acreditem, ele já estava na terceira teoria. E por pelo menos 4 vezes este grande homem, ele mudou a sua maneira de equacionar a origem do universo. E as pessoas celebram ele como um gênio, porque ele foi um gênio. Mas ninguém é como o nosso Deus. O nosso Deus criou todas as coisas. Ele não muda. E ele não precisa mudar. Ele tem o conhecimento sobre todas as coisas, sobre tudo e sobre todos. Certa vez, e as pessoas, e óbvio, nos perguntam muitas coisas, né?
Se Deus escolhe até mesmo as roupas que eu visto. Eu falei, eu não tenho como responder isso. Algumas coisas eu não me preocupo, eu confesso. Eu sei que Deus se agrada de como eu me visto e Deus se desagrada de como eu me visto. Agora, se Ele escolhe as cores da minha roupa, se o tênis amarelo que eu comprei essa semana, se Ele me ajudou a escolher ou não, eu não sei. Estava em promoção, por isso eu comprei. Podia ter comprado de outra cor, mas só tinha amarelo em promoção, foi amarelo. Agora, eu tenho plena certeza e convicção que Deus, como soberano sobre tudo e sobre todos, Ele tem total controle, inclusive sobre aquilo que eu compro, sobre aquilo que eu visto. Porque Deus, em sua personalidade, Ele tem esta grandeza. Agora, nós podemos confiar num Deus deste tamanho. Um Deus que não muda. No Novo Testamento, na epístola de Tiago, no capítulo 1, no versículo 17, a palavra de Deus diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. E o próprio Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, ele diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras permanecerão para sempre. Porque Deus não precisa mudar. É por isso, queridos, que eu coloco todas as fichas nesse Deus. Eu não posso pôr as fichas em mim mesmo. Eu não posso estribar toda a minha confiança no meu próprio entendimento. Porque eu sou falível. E eu já demonstrei isso várias vezes a mim mesmo. Mas em Deus eu posso confiar. Talvez você também tenha muitos amigos em que você já experimentou confiar. E talvez a sua experiência não tenha sido tão boa. Mas com Deus, nós nunca, como no Brasil nós temos o hábito de dizer, levamos bola nas costas. Porque Ele nunca trai a nossa confiança. É por isso que, voltando ao Salmo 33, o salmista confiou no Senhor. E aqui nós temos um louvor descritivo, onde ele conclama todas as pessoas a se unirem no povo de Israel, louvando ao Senhor, demonstrando a sua confiança no Senhor. Do versículo 1 ao versículo 7, ele faz um chamado aos justos, para que louvem ao Senhor, confiando neste Deus exatamente porque Deus é digno de toda confiança. E o exemplo dado aqui pelo salmista está na criação de Deus. Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. E sendo o Criador de todas as coisas, Ele tem poder suficiente para que todos nós, de fato, confiemos nele. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. É o que está lá em Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21. E isso, queridos, em hipótese alguma, é um versículo de autoajuda, é algo que nós repetimos em momentos de adversidades, como se para ganhar algum combustível, mas parte do nosso coração que crê neste Deus que de fato pode todas as coisas, porque Ele é o Criador de tudo o que há. E nos 7 primeiros versículos, o que o salmista narra é exatamente isso. Deus é o Criador de todas as coisas, por isso Ele é digno de toda confiança. Tomás de Aquino, um filósofo que viveu há quase 1000 anos atrás,
ele criou algumas ideias na filosofia denominadas como tomistas, e entre elas de que um relógio necessita de um relojoeiro. Para que um relógio, e quando obviamente ele teve a ideia do relógio, ele pensou naquelas engrenagens todas. Tudo aquilo precisa de uma mão por detrás, acionando, dando origem, colocando para funcionar e cuidando. E quando nós pensamos na criação de Deus, nós pensamos num Deus que é ativo, num Deus que está por detrás, não apenas criando, mas sustentando todas as coisas. Por isso nós podemos confiar neste Deus. E no versículo 5 em diante, ele fala também de um Deus que ama a justiça e o juízo. E muitos, crentes e descrentes, não gostam de ouvir isso. É como se nós proibíssemos os nossos ouvidos de entender que Deus, ele é um justo juiz. Mas quando nós observamos o caráter de Deus, nós precisamos entender que o amor de Deus, ele só é possível ser entendido quando a justiça de Deus está junto ali, fazendo sentido. Porque Deus não está simplesmente para existir a todos nós, nos abanando quando nós estamos com calor e suando. Porque Ele nos ama. A justiça de Deus caminha em conjunto, e o seu juízo também. E o nosso Deus, Ele é o justo juiz. Alguns já me perguntaram, e isso que nós vivemos é fruto do juízo de Deus? Ora, queridos, todo o sofrimento, toda a dor, toda a doença, qualquer mal existe em decorrência daquilo que nós, humanidade, fizemos a partir de Gênesis capítulo 3. O que a palavra de Deus bem nos diz é que Deus criou o mundo e viu que era bom. E quando, ao final do 6º dia, ele terminou toda a criação, a palavra de Deus diz que Deus viu que tudo era muito bom. Mas o homem, segundo a palavra de Deus, trouxe o mal a este mundo. E com o pecado de Adão, a morte. A natureza totalmente caída e tudo o que nós experimentamos de ruim hoje, como consequência do pecado. Por isso que a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Mas, como o apóstolo Paulo bem nos diz em Romanos, no capítulo 5, por um único homem entrou o pecado no mundo, mas por intermédio de um outro homem, todos nós podemos ser redimidos em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. É por isso que nós podemos e devemos continuar confiando neste Deus. Porque apesar de nós, seres humanos, apesar da maldade da humanidade, apesar dos tropeços do homem durante toda a sua sobrevivência, vamos colocar a humanidade como sobrevivente, Deus, pela sua misericórdia e graça, nos proporcionou salvação em Cristo Jesus. E todos nós podemos, em Cristo Jesus, sermos redimidos. E haverá um dia, segundo a palavra de Deus, onde não mais experimentaremos tudo isso. Não é neste mundo, não é aqui ainda, mas é na eternidade, onde todos nós almejamos estar um dia. É isso que precisa encher os nossos corações de esperança. E aí então nós chegamos no ápice do Salmo 33,
que é o versículo 11. Este Deus imutável, este Deus que merece toda a honra, este Deus que deve ser adorado, Ele, o conselho do Senhor, permanece para sempre. Ele não muda jamais, os seus planos permanecem para sempre. Na continuidade do texto, os propósitos do seu coração serão por todas as gerações. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Deixa eu só fazer um parêntese aqui. Esta nação é Israel. Nem adianta a gente colocar isso na entrada das nossas cidades, que não vai dar certo. Essa nação de propriedade exclusiva aqui é Israel. Mas serve também de aplicação a todos nós. Porque assim como, mesmo diante das imperfeições deste povo, mesmo diante das traições deste povo, Israel pôde conhecer o amor de Deus. No Antigo Testamento, a história de Oséias. Oséias profetizou em nome de Deus e Deus usou a sua própria vida como ilustração. Diz a palavra de Deus que Deus disse a Oséias: Oséias, você vai casar com uma mulher da vida, uma meretriz. E ele assim o fez. E a palavra de Deus lá em Oséias diz que ele então teve um filho, ou ela, teve um segundo filho. E logo em seguida voltou para a sua antiga vida. E Deus disse, Oséias olhou para Deus e falou: Senhor, e agora? Não estou entendendo isso. E Deus disse a Oséias: agora você volta lá na rua direita. Não é em São Paulo, é outra rua direita. Você volta lá na rua direita, porque ela já está desejosa de voltar para casa. E Oséias voltou e trouxe a sua esposa para dentro de casa novamente. E Deus disse: está vendo, Oséias? Assim é o meu povo para comigo. Me trai, rebelde, mas eu jamais me esquecerei deste povo. Eu jamais deixarei este povo para trás, porque o amor que eu tenho por ele é um amor incondicional, é o Hesed. Assim, queridos, nós entendemos este Deus que ama a justiça e o juízo, que tem esta nação como povo de propriedade exclusiva dele. Este mesmo Deus é o Deus que nos ama. E que apesar das nossas ranhuras, das nossas imperfeições, também nos ama. Apesar dos nossos pecados e apesar de nós volte e meia cometermos os mesmos pecados, é o Deus que continua e continuará nos amando. Não porque nós merecemos, mas porque Deus é assim. Ele é rico em misericórdia e o seu amor excede todo entendimento. É por isso, queridos, que eu confio a minha vida neste Deus. Como eu disse, por 14 vezes o salmista ele se refere ao temor que ele possuía a Deus. E no versículo 18, ele diz: os olhos do Senhor estão sobre os que os temem. Você teme ao Senhor? Porque se você teme a Deus de coração, os olhos do Senhor estão sobre você. Por mais que as tempestades também estejam sobre você, eu diria, é uma luta injusta, porque o meu Deus é infinitamente maior. É por isso que nós, olhando para o Salmo 33, podemos ter uma bendita espera.
uma firme esperança. É o que diz a palavra de Deus a partir do versículo 20. A nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. É como o salmista no Salmo 40 disse: esperar em Deus é adotar uma postura de fé resoluta. E olhando para o Novo Testamento, é nós introjetarmos a ideia lá de Hebreus capítulo 11 da fé. É aquela ideia maior do que uma mera definição que nós temos ali. A fé é o firme fundamento daquilo que nós não vemos, mas nós esperamos. E aí, na continuidade do texto, eu vejo aquela galeria dos homens da fé. Homens comuns, que passaram por muitas lutas, sofreram bastante, percalços. Por que eles estavam ali com seus nomes escritos na galeria dos heróis da fé, se eles também, em determinados momentos, até mesmo sucumbiram? Porque nós precisamos entender a dinâmica da fé. É como se nós estivéssemos num alagamento. A água, ela começa a cobrir os nossos pés. E nós estamos firmes com o Senhor. A água, ela chega ao nosso joelho. E nós continuamos firmes com Deus. A água, ela chega à nossa cintura e nós continuamos firmes com o Senhor. E pode ser que a água nos afunde, mas nós continuaremos firmes com o Senhor, porque aquilo que nós entendemos de Deus independe das nossas circunstâncias. É sabermos que a nossa vida está totalmente depositada nas mãos de Deus. E tudo o que se refere a nós está nas mãos do Senhor. E eu posso descansar nesta verdade que a palavra de Deus me traz. Não é algo cego, não é algo que eu construo. Às vezes a gente tem aquela ideia de que fé é mais uma coisa que eu posso ir num supermercado e pegar na prateleira. Não é isso. Assim como você quer algo de Deus, um fruto do Espírito, eu vou lá e eu começo eu preciso mais de mansidão, então eu vou ali e vou comprar. Não funciona. Mas à medida em que você se rende ao Senhor, à medida em que você não mais é aquele quem você nunca dirigiu a sua vida, mas à medida em que você entende que você não dirige mesmo, e é o Espírito Santo, pode vir todo tipo de circunstância, que a sua fé nele não se abalará, porque você sabe em quem você crê. O que não é esperar no Senhor? Esperar no Senhor não é ficar parado. Todos os seus amigos casaram e você está lá. Você não vai casar, não? Não, eu estou esperando no Senhor. Cuidado. Vai ficar para titio. Eu estou olhando para esse lado, porque eu sei que desse lado tem mais jovens. Eu não quero olhar para aquele lado. Preciso de um emprego. Parece-me que o PIB brasileiro está melhor que muito país aí. De repente as coisas estão começando a melhorar, não sei, quem sabe. Mas preciso de um emprego, o que eu vou fazer?
a assistir Netflix. Espera dessa maneira que você vai ver. Bom, tem gente que não precisa fazer nada que acontece, né? Mas não é o usual. A gente encontra trabalho procurando. Não é ficar parado, esperar no Senhor. Esperar no Senhor também não é achar que tudo vai dar certo do jeito que eu quero. Porque nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que nós queremos. De repente você está orando para alguém ficar bom e a pessoa morre. Aliás, hoje à tarde nós tivemos uma alegria. Um jovem de 30 e poucos anos, filho de amigos nossos, saiu da ECMO. Quinta-feira. Foi extubado hoje e deu tudo certo. É motivo para nós celebrarmos ao Senhor. Isso é milagre de Deus. Mas às vezes não dá certo. Mas esperar no Senhor não é achar que tudo vai ocorrer do jeito que eu quero. Esperar no Senhor também não é achar que tudo está perdido porque uma luta foi perdida. Às vezes você vai sofrer um tantão até receber todas as respostas do Senhor. Foi assim com Jó. Diz a palavra de Deus que Jó perdeu tudo que tinha, gente. E depois Deus lhe deu tudo o que ele quis dar. Esperar no Senhor é colocar confiança, esperança em Deus. Tudo no Senhor. É um exercício diário. É você aprender a viver diante de Deus, experimentando de Deus todos os dias. É confiar no Senhor. Caminhando para o final, a palavra de Deus diz que Josué, ele nasceu no Egito por 40 anos. Ele viu aquele homem, Moisés, liderando o povo, e ali sendo forjado. E depois que o cajado lhe foi dado, mais 40 anos até que, de fato, ele fosse, de maneira concreta, usado por Deus, para que o povo conhecesse a terra prometida. Deus, para aqueles que se submetem nessa escola, vai exatamente forjando a cada um de nós, a fim de que nós aprendamos. Eu quero terminar citando uma frase que de vez em quando eu uso, que tem a ver com os Salmos. Quando a vida é dura, a canção precisa ser doce. O que o salmista fez foi exatamente isso. Nós não sabemos o contexto, mas via de regra, o contexto dos Salmos são contextos de dias de lutas, mas de glórias no Senhor. De pessoas que experimentavam adversidades, mas que eram conclamadas a juntas louvar ao Senhor. Porque nós fomos criados para isso. Nós não fomos criados para a felicidade. Nós fomos criados para a glória de Deus. E diante, quem sabe, das adversidades, e bem assimiladas quando nós entendemos a vontade de Deus, este Deus que não pode mudar, este Deus que tem o controle sobre tudo e sobre todos, nós podemos cantar e glorificar a Deus, porque Ele é digno de ser louvado.
Esse Deus é digno de ser louvado, porque não importam as circunstâncias, a minha vida, ela está nas mãos dele. Eu prefiro louvar a Deus. Pai eterno, damos graças ao Senhor pela tua bondade, infinita misericórdia. Agradecemos a ti, Deus bendito, pelo amor, pelo cuidado que tens para conosco, pela maneira bondosa que o Senhor rege o nosso viver. Santo Deus, que todas estas adversidades que temos vivido, como humanidade, como famílias, como igreja, sirvam, ó Deus, para que nós entendamos o teu poder, a tua soberania, a maneira amorosa e misericordiosa como o Senhor se manifesta na história. E a convicção, ó Deus, de que o Senhor continuará cuidando de cada um de nós. E de que podemos sim descansar no Senhor, crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe.